Meus prezados, chegamos enfim ao final deste domingo do Senhor, as experiências gostosas do dia de hoje, né? Do culto infantil, da escola dominical. Muitas pessoas estão chegando e vamos ver por quanto tempo mantemos essa experiência da tarde. Enfim, temos tido uma boa frequência. E nesta noite nós vamos louvar a Deus, agradecidos por todas as coisas que tem feito e pelo seu cuidado para conosco, né? Nós vamos, nessa saudação, aproveitar e colocar também o PIB em forma. Vamos chamá-lo para esse primeiro momento, assim nós já ficamos informados acerca do andamento das coisas da nossa igreja. Então, junto, vamos assistir ao PIB em forma. Você está assistindo o PIB em forma, primeira edição. Então, pessoal, boa noite, tudo bem? Voltei, depois de falar de manhã com vocês sobre a nossa pesquisa e sobre a nossa assembleia no dia 25, vim aqui para reforçar as nossas informações, né? Então, meus queridos, você vai lá no PIB Informa, você que não foi ainda, e lá tem um link para você responder a nossa segunda pesquisa, a nossa segunda onda que a gente está falando de pesquisa, né? A gente fez a primeira em março, para poder decidir o nosso calendário quanto a cultos e EBD durante o mês de abril, e agora a gente está fazendo a mesma coisa para definir o calendário de maio. Como eu falei, são assuntos relacionados à volta do nosso culto domingo à noite e à volta da nossa escola bíblica presencial e algumas alternativas que nós temos lá, né? Para culto e para a escola bíblica. E a gente quer ouvir muita opinião de vocês. A gente tinha aí, tivemos a participação de 108 irmãos na primeira onda de pesquisa, né? Lá em março. Hoje, deu uma olhada agora, a gente tem aí um pouco menos de 70 irmãos, 67 irmãos já responderam a nossa pesquisa. Então é muito importante que você faça isso hoje. É rapidinho, né? São 9 perguntas que você vai responder de múltipla escolha, né? Você clica lá no seu telefone, no seu smartphone, nesse link que está lá, um linkzinho azul, no PIB Informa, né? Publiquei ele ontem, hoje de novo. Você toca lá e ele vai abrir um formulário com 9 perguntas. Leia atentamente. Não precisa fazer com pressa, você vai ter tempo, porque
ele não vai fechar durante o seu tempo de leitura. Né? E você vai lá para a primeira pergunta e faça a sua escolha. Né? Vá para a segunda, a terceira e assim sucessivamente até a nona questão, nona pergunta. Abaixo da nona você sobe a sua tela um pouquinho, embaixo vai ter um botãozinho chamado enviar. Você clica lá no enviar e pronto. Está finalizada a sua pesquisa e você já mandou para a gente a sua opinião. Tá bom? Faça isso hoje. A gente quer ver se amanhã a gente divulga esse resultado. Então hoje com calma, domingo, em família. Peça ajuda aí o seu neto, a sua neta, seu filho, a sua filha, você que tem alguma dificuldade, né? Pede ajuda a alguém que está com você na sua família para você poder fazer isso se você tem alguma dificuldade. Né? Qualquer dúvida você pode me chamar aí pelo WhatsApp no 988010636, no 988010636, ou pode me mandar um WhatsApp. Eu posso esclarecer as coisas para você, tá bom? Então, quanto à pesquisa OK, vamos seguir em frente, nós aguardamos a sua opinião. A gente espera que mais de 108 irmãos possam nos dar essa opinião, que é importante, a igreja precisa participar, precisa seguir, tá bom? Agora, quanto à nossa assembleia no dia 25, que é o próximo domingo pela manhã. Nós vamos começar a nossa assembleia às 10 horas da manhã. Então, às 10 horas da manhã, você vai acessar o Zoom. Né? Você já tem feito isso em outras assembleias. Então, eu vou te mandar o link durante a semana. A gente vai mandar o link do Zoom para você, às 10 horas da manhã, você poder clicar no próximo domingo e entrar na nossa assembleia. Vai ser importante essa assembleia, né? A gente já publicou a pauta aí durante a semana que passou lá atrás, né? E assuntos importantes como o nosso orçamento vão ser colocados, tá bom? Então você precisa participar, né? Então aguarde durante a semana o link para você participar do Zoom na nossa assembleia. Então a partir das 10 horas da manhã, no próximo domingo, você vai poder acessar o Zoom. Na quarta-feira eu vou reforçar essa informação para os irmãos, tá bom? E aí logo em seguida, terminou a assembleia que você participou pelo Zoom, você vai poder sair, encerrar a sua participação no Zoom, e aí sim você de forma natural vai participar do culto, né? Quando terminar a assembleia, nós aí vamos para o YouTube e vamos participar do culto como a gente faz todo domingo, né? Acabou a assembleia, você vai acessar o link do YouTube e vai poder ver o nosso culto que vai ser ao vivo também no domingo de manhã, tá bom? Que a gente não pode misturar as estações, Zoom e YouTube ao mesmo tempo, assembleia e culto ao mesmo tempo, não é possível em função das limitações técnicas que se tem hoje, né? Mas primeiro a assembleia pelo Zoom e depois, saindo do Zoom, você vai para o link do YouTube para ver o culto normalmente, tá bom? Um grande abraço, um domingo abençoado. Qualquer dúvida pode mandar seu WhatsApp aí, a gente vai estar falando no PIB Informa durante essa semana e clarificando como é que vai ser a nossa assembleia, tá bom? Vai dar tudo certo, vai ser legal, esse é o tempo que Deus reservou para nós e a igreja do Senhor precisa caminhar, precisa avançar. Como fala pastor Fernando Brandão, vamos parar ou vamos avançar? Vamos recuar ou vamos seguir? Nós vamos avançar, nós vamos seguir. Muito obrigado, um culto abençoado a todos, uma excelente semana. Nesta quinta-feira, dia 22, pela manhã, a Convenção Batista Carioca decidirá se mantém a realização da Assembleia em maio ou se a transfere. Quarta, dia 21, a meditação bíblica estará sob a responsabilidade do seminarista Gilmar Furtado Matoso. Domingo, dia 25, pela manhã, realizaremos nossa Assembleia de modo misto, presencial e virtual. Atenção! A Assembleia não será transmitida pelo YouTube. Os membros precisarão se inscrever na plataforma Zoom.
No domingo 2 de maio, realizaremos nosso culto Manhã com Deus pela plataforma Zoom. Também nesse dia, o culto da manhã, comemoraremos o Dia Batista de Ação Social. Na semana 3 a 7/5, realizaremos nossa Semana de Oração pela plataforma Zoom, das 7 horas às 7h20. Pedidos de oração. Irmã Márcia Brandão continua pedindo nossas orações por Luiz Cláudio, 61 anos, em tratamento da Covid-19, estado muito grave. Seguimos orando pela irmã Dorcas Silva Lima, ainda hospitalizada. Nesse momento, aguarda acerto com o seu plano de saúde para seguir com o tratamento em casa. A irmã Janete Corrêa pede nossas orações por Maria Estela, Maria das Graças e Maureci, todas alcançadas pela Covid-19. A ministra de música Berenice Antunes pede nossas orações por Cláudia Poli, Covid-19, residindo no Sul, está entubada. A cirurgia da irmã Maria Teodora foi reagendada. Ela passa bem, já está em casa. Irmãos Moisés e Cremilda, hospitalizados em lugares diferentes, passam bem. Ele com 50% de comprometimento pulmonar, nesse momento não entubado e reagindo bem. Ela bastante melhor. Informamos que o pastor Noélio Duarte descansou de suas lutas aqui. Encontra-se com Deus. Ontem, sábado, a Igreja do Caramujo, com apoio da Igreja Batista Itacuruçá, realizou um culto de gratidão por sua vida. Este foi o PIB Informa, primeira edição. Então agora nós retomamos para nos dirigir a Deus em oração e vamos fazer isso acompanhando a irmã Avani do Amor Divino. Vamos orar com a irmã Avani, pedindo a Deus pelo culto dessa noite. Amado Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse dia que estamos aqui. Iniciar esse culto, meu Pai, nos abençoe. Meu Pai, eu te peço proteção para todos os membros dessa igreja que estamos passando por essa pandemia, meu Pai. Tenha de misericórdia. Te peço pelo pastor, nosso pastor Elias, família, meu Pai. Te agradeço por tudo que tem feito na nossa vida, Pai. Eu te peço perdão por meus pecados, dirige-me nesse culto, para sempre, amém, Jesus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Meus amados, o nosso culto segue nesta ocasião uma ideia. É a ideia de que nós não estamos sós. Deus conosco está. Minha palavra vai nessa direção, então o foco dessa hora é esse. Vamos então abrir a nossa Bíblia para o texto de Isaías, capítulo 41, verso 10. Isaías 41, verso 10, texto bíblico que diz assim, olha, Isaías 41, 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com minha mão direita fiel. Eu vou ler mais uma vez. Veja bem que texto maravilhoso. Não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita fiel. Vamos confiar nisso, amados. O momento pode nos ser difícil, mas temos um Deus fiel que não nos abandona nunca.
Por isso, vamos cantar agora o hino Não Consintas Tristeza. Que desafio, né? Que grande desafio. Mas vamos cantar confiando no Deus que nos sustenta e que não nos deixa em nenhuma situação sozinhos. Cantemos Não Consintas. Sintas tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no mestre, segue sem hesitação. Não consentir, que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Não temer, nunca ceder, em teus apertos se lembra que Cristo é teu protetor. Se por acaso desgostos querem trazer-te temor, nunca te esqueças que Cristo é teu maior protetor. Não consentir, que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Não temer, nunca ceder, em teus apertos se lembra que Cristo é teu protetor. Deixa posto a tristeza, toda incerteza e temor, paz e prazer tu em breve receberás do Senhor. Não consentir, que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Não temer, nunca ceder, em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. E podemos ainda ler na palavra do Senhor que diz: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E continuando a louvar a esse Deus que nos dá esperança. Esperança sem fim, irmãos, nós temos em Cristo. Nós podemos dizer que se o mar estiver agitado, se as ondas vierem muito pesadas para cima de cada um de nós, nós temos aquele que nos momentos mais difíceis está conosco. Nós temos o nosso Deus e por isso nós podemos cantar. Se o mar se agitar e tudo escurecer, pode parecer que eu não vou sobreviver, mas eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Então vamos cantar juntos esse cântico. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor.
mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Declare agora, nada temeremos. Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Se o mar se agitar e tudo escurecer, eu parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céu e terra vão passar, mas o meu Deus não vai errar. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Amém. Meus amados, a leitura da sexta semana ainda trabalha essa ideia de reino de Deus, aquilo que nós cremos sobre isso. E o texto que temos para essa hora é Mateus 6, 33, que diz assim, tão conhecido nosso, né? Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vezinha? Vamos juntos? Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos agora, com a graça de Deus, dedicar nossas vidas, dedicar nossos bens. Vamos agradecer a Deus, porque Ele está mantendo a obra do Senhor aqui, tem nos sustentado. Vamos estar aprovando na Assembleia de próximo do domingo, quarto domingo, né? Próximo domingo, o nosso novo plano orçamentário para este ano, um ano certamente difícil, mas Deus nos vai conduzir. Então vamos orar a Deus por todas essas coisas enquanto acompanhamos a música que nos será apresentada. Então, em atitude de oração, de dedicação, vamos então orar ao Senhor e dedicar nossas vidas.
para nos conduzir nessa oração, vamos convidar um jovem para nos dirigir em oração. É o Bernardo Mourão dos Santos. Então, Bernardo, vamos orar ao Senhor, dedicando nossas vidas à sua bem jovem ainda, não é? Vamos então dedicar ao Senhor em oração. Você nos dirige. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, obrigado por mais um dia de vida, Senhor, obrigado pela vida de todos que estão assistindo esse culto. Vem te agradecer dos aniversariantes que vão estar completando mais um ano de vida, Senhor. Que o Senhor dê muitos anos de vida para eles. E vem também te agradecer pelos dízimos que foram ofertados aqui hoje. É isso que eu te peço, te agradeço em teu nome santo, Jesus. Amém. Mas, meus amados, em nosso culto à noite, nosso culto dominical noturno, né? Nós sempre guardamos um momento, assim, especial. Todos os momentos são especiais, né? Mas um momento, assim, com um foco direcionado para intercessão e gratidão. Os irmãos sabem que na quarta-feira eu tenho uma lista sempre um pouco grande, mas é da necessidade, né? Mas agora, sem mencionar nomes, vamos lembrar de todas as necessidades. Dos irmãos que a gente conhece, dos amigos que a gente conhece, alguns da nossa igreja, outros de outra igreja. Então agora, enquanto vamos acompanhar a nossa ministra de música, Berenice Antunes da Silva, você ore a Deus pelo que está no seu coração. Você mencione diante de Deus aquilo que toca o seu coração, talvez angustie, né? E outros já venceram, estão agradecidos. Então essa é uma hora de intercessão e gratidão. Coloquemos diante de Deus enquanto acompanhamos a irmã Berenice. Oremos então. Boa noite, irmãos. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, nós clamamos por Ti nesse momento e colocamos diante de Ti, Senhor, a vida dos nossos irmãos, amigos, pessoas que estão passando por lutas, por dificuldades, por enfermidades. Senhor, traz o conforto, ó Deus, a segurança, a cura, Senhor. Abençoa aqueles que estão sofrendo, ó Deus, perderam um ente querido, um amigo. Senhor, que o Teu Espírito Santo console, ó Deus, o coração. E eu clamo nesse momento, Senhor, para que o Senhor traga a cura, ó Pai, e que o Senhor abençoe, ó Deus, o nosso povo que passa por tantas dificuldades. É o medo, é a angústia, é a ansiedade, é o pânico. Sabemos que o Senhor cuida de nós, Pai, mas nós precisamos confiar mais em Ti, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai, a cada momento. E eu Te agradeço, Senhor, porque o Teu amor, a Tua paz, a Tua alegria, Senhor, permanecem em nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse momento tão precioso, nós vamos segui-lo acompanhando o grupo Quinário, um grupo de homens da nossa igreja que louva o Senhor, que engrandece o nome do Senhor, que se especializa cada vez mais em trazer ao nosso coração louvores tão harmônicos, mas o propósito é adorar e engrandecer o nome do Senhor. Então, acompanhemos o grupo Quinários. Inspirador.
Depois desse momento dos grandes, vamos orar, vamos agora tratar dos pequenos. Então, momento infantil. Vamos então acompanhar a preparação do coraçãozinho das crianças para a palavra que traremos nessa noite. Momento infantil. Boa noite, crianças, tudo bem? Crianças, eu quero apresentar a Manuela. A Manuela, às vezes, gosta de ficar no seu cantinho, lendo seu livrinho, brincando sozinha. É legal, né? Às vezes a gente gosta de ficar um pouquinho sozinha no nosso cantinho. Ah, mas tem um detalhe. Quando uma pessoa começa a querer ficar o tempo todo sozinha, não quer ver seus amiguinhos, não quer brincar com seus amiguinhos, aí já não é legal. Tem alguma coisa errada. Vocês sabiam que nós temos a natureza gregária? Gregária é viver em grupo. Nós fazemos parte de uma sociedade. Existem pessoas que às vezes estão no meio de muita gente, ou até mesmo algumas pessoas, e se sentem sozinhas e muito triste. Uma tristeza que elas não sabem nem o porquê estão sentindo. Mas isso vocês sabiam que acontece com crianças também? Não é legal. Quando uma criança estiver com muita tristeza, sem saber até mesmo o porquê de tanta tristeza, ela deve falar com a mamãe. Sim, falar com a mamãe ou com o seu responsável, que pode ser o papai, a vovó, a titia. Eles saberão como ajudar. Além dos responsáveis, existe alguém que ama muito você. Ele sempre estará pronto para te ouvir e cuidar de você. Deus. Vocês lembram da história de José? Ele foi vendido pelos seus irmãos, viveu longe de sua família. Imaginem só, foi para um lugar onde ele não conhecia ninguém. Nossa, José deve ter sentido tanta solidão, mas Deus nunca esqueceu dele. E José sabia que podia contar com Deus. Ele sabia que existia um Deus que cuidava e zelava pela vida dele. Ele nunca perdeu a fé. E recebeu a vitória, se tornou governador. E um dia ele reencontrou seus irmãos e os perdoou. Ele conseguiu rever também o seu pai, que achava que José tinha morrido. Crianças, Deus sempre terá o melhor para as nossas vidas. Ele se importa conosco, Ele nos ama, sempre estará pertinho de você. Você já aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Vamos ouvir a mensagem? Deus se lembra de nós. Tchau, crianças! Prezadíssimos, tenho pensado muito no que vou falar nessa noite e tenho pedido a Deus que essa palavra, juntamente com tudo o que está acontecendo nesse culto, se transforme em algo muito especial para o seu coração. A leitura que vamos fazer é um pouquinho maior do que usualmente eu faço. É o Salmo 139, do verso 1 ao verso 17. Em si, palavra de Deus já é uma mensagem muito clara, mas vou acrescentar umas palavras, ou vou dizer algumas palavras
que Deus tem posto no meu coração. Então, abra aí sua Bíblia no texto do Salmo 139, do verso 1 ao verso 17, e o texto diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar, o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu, Senhor, já conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Por onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser às trevas me encobrirão, a luz do meu redor se transformará em escuridão. Até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Pois tu me formaste, o meu interior tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Deus os abençoe. O nosso tema, portanto, agora é: Deus se lembra de nós. Meus amados, as pessoas estabelecemos uma rede de relacionamentos e isso faz parte dessa nossa natureza gregária, nessa nossa natureza que deseja a companhia uns dos outros. Quando uma criança em idade escolar manifesta dificuldade de conviver com os seus coleguinhas, logo a professora, a tia, manda um recadinho lá na agenda para que algum responsável compareça à escola. E algumas escolas têm até uma equipe multidisciplinar para cuidar, e então os pais são avisados que está havendo alguma coisa. E se isso perdurar, então o conselho é buscar algum especialista que possa ajudar a caminhar. Porque não se pode admitir que essa vida se construa sobre o isolamento relacional. Isolamento relacional. Os pais ficam atentos porque essa possibilidade representaria certamente que seu filho, sua filha, passasse por muitos transtornos e certamente tivesse, ou venha a ter, ou teria uma existência muito sofrida. O normal em nossa vivência é ser essa vida compartilhada, e aí firmamos uma espécie de pacto de lembranças uns com os outros. O estado de solidão é indesejável, e a recíproca é verdadeira, isto é, o estado de convivência saudável é muito desejável, é muito necessário.
quanto repelimos o estado de solidão, ansiamos por agregar o estado da boa convivência. Solidão é indesejável para quem está na crise e indesejável para os que convivem próximas desse ou dessa. A Bíblia conta uma linda história de alguém que, por maldade dos seus irmãos, foi mandado para fora, deportado, defenestrado, exilado, e segue com aquela caravana para um outro país, e ali, meio que exilado, longe da sua família, longe da sua língua, dos seus costumes e até mesmo da sua fé organizada dentro de casa. Seu pai era temente a Deus, eu falo de José, mas a bondade de Deus o amparou longe da sua cultura, longe da sua fé, longe da sua família. Foi como que decretado um estado de solidão compulsória, mas a mão do Senhor o guiou ali. Mas um dia, as coisas se encaminharam para que ele pudesse rever seus irmãos e seu velho pai. Aquele foi o dia da grande alegria, do reencontro. Certamente dessas recordações, duas eram muito vívidas e o alimentaram. Estará meu pai ainda vivo? Eu ainda o verei? E contrariamente, lá no coração do seu pai, havia uma certeza que não era certeza, que não era certa, A certeza de que aquele filho tinha morrido, mas ele não estava morto e eles vão se encontrar. Que belo momento! É muito bom ser lembrado. É muito bom ser parte de uma corrente de amigos e estar na lembrança deles e reencontrá-los. É muito bom saber que alguém está pensando em nós e tem pensamentos afetuosos e interesse positivo acerca da nossa vida e nossas necessidades. Meus amigos, meus irmãos, se isso é bom no plano natural, e imagina que bom em estado de plena possibilidade saber que somos lembrados por Deus, e o nosso texto falou nisso. Deus tem planos benéficos, planos abençoadores a nosso respeito. Nós somos parte dos planos de Deus. Ele tem sonhos para a nossa vida. Ele não nos impõe um propósito traçado para a nossa vida, mas Ele revela um propósito saudável, extraordinário, e nos convida para que andemos nesse propósito. E sabemos que os propósitos de Deus são sempre os melhores, porque os seus caminhos são sempre mais elevados que os nossos caminhos. Ele tem bons pensamentos e quer muito alcançar-nos com coisas boas. Quando nesta noite louvamos a Deus, nós o fazemos porque estamos em sintonia com essa confiança. Mas devemos lembrar que fomos alcançados pela graça de Deus, mas entre nós, nessa hora, nesse momento, alguns de nós podem estar vivendo algum momento de desconforto, de insegurança, a caminho da solidão ou já vivendo esse estado. E é isso que gostaria de atacar nesta noite, ajudando a voltar de lá. Apesar da nossa convivência com Deus, há uma realidade muito cáustica que sempre nos acompanha, nos rodeia, E nesses últimos dias tem sido muito agravada. Isso se chama solidão. Dessa realidade, o que destaco, e faço não na condição de um especialista, mas de um obreiro que tem olhado para as suas ovelhas, mercê da permissão de Deus, e vê uma espécie de sombra crescendo, envolvendo, aumentando. Desse cenário complexo e multifacetado, quero trazer uma breve palavra nesta noite, não exaustiva,
sobre solidão. E gostaria de passar por alguns aspectos, ainda que, repito, não profundamente, guardando isso para um outro profissional, alguém trabalhar. Mas pelo menos o que é, como chegamos e quais as consequências, ainda que brevemente quero passar por aí. Vale dizer, meus amados, inicialmente que solidão e estar sozinho pode não ser a mesma coisa e quase sempre não é. Há solidão em muitas vidas que estão vivendo cercadas de todo um ambiente social regular e há pessoas sozinhas que não estão em solidão. Solidão é um sentimento no qual uma pessoa sente uma profunda sensação de vazio, de isolamento. A solidão é mais do que apenas um sentimento de querer uma companhia ou querer realizar alguma coisa com outra pessoa. Não porque se isola, mas porque os seus sentimentos precisam de algo novo, que as transforme, eu diria, de algo que seja uma espécie de tônico, revigorante. Solidão é sentimento que surge quando nos sentimos sós, e repito, posso estar em meio à multidão e estar só. E isso é muito sério. Mas não precisamos literalmente de estar sozinhos para sentir solidão, né? Já falamos isso. Ela se manifesta quando nos sentimos sós. Mas até mesmo quando rodeados de pessoas queridas em ambientes até movimentados e festivos, realizando até afazeres diários, mas não estamos plenos, não estamos realizados, não estamos satisfeitos, e isso tem a tendência de crescer. E precisamos combater essa possibilidade. Talvez eu possa dizer assim: a solidão é o sentimento de não pertencer ao que nos cerca, ao mundo que nos cerca. Não conseguimos aí criar vínculos ou identificar-nos uns com os outros. Entre as causas da solidão, a gente pode relacionar umas duas ou três. Por exemplo, a dificuldade para estabelecer relacionamentos significativos com outras pessoas. Algum relacionamento, mas às vezes meramente superficial, epidérmico. Não são relacionamentos significativos. Medo de ser julgado. Aí nos recolhemos a um canto, né, imaginário e nos damos muito pouco nessa relação, porque eu tenho medo de ser sentenciado, julgado. Desse vazio existencial, isto é, da falta de sentido para a vida. Ando sem um foco, ando sem um alvo, não estou apegado a nada. E certamente uma baixa valorização de quem efetivamente eu sou. O sentimento de solidão traz consequências muito ruins à saúde, pois causa tristeza, interfere no bem-estar, facilita o desenvolvimento de doenças como o estresse, a ansiedade, a depressão e outras mais. Esse contexto predispõe a algumas consequências até visíveis. Pressão alta, aumento do colesterol, alteração do açúcar para mais ou para menos, predisposição até mesmo ao desenvolvimento do câncer, estresse, ansiedade, depressão e outros transtornos do humor, insônia, dificuldade de dormir, aumento do risco de demência, dores nos músculos e nas articulações e maior chance de dependência de medicamentos ou resvalando para os vícios, dependência do álcool, da nicotina e outras dependências. Em termos de Brasil, uma nação que está envelhecendo, isso deve levar-nos a pensar. Uma das coisas a pensar aqui, principalmente em nossa PIB, com os seus 196, mais de 40% de irmãos
entre 60 e 95, de 433 membros, consequências ainda mais graves, porque a maioria dessas coisas acontece ou tem grande influência na terceira idade, quarta idade também, porque essas pessoas já têm um pouco mais de dificuldade de relacionamento, de manter convívio social, perda de parentes, outras limitações em sair de casa, dificuldade em fazer aquelas atividades que o punham assim para cima, não é? E agora praticamente proibidas de sair, cumprindo o isolamento social. Não confundir isolamento vivencial com isolamento social. Ao longo dessa caminhada, nossa igreja, temos pessoas muito bondosas, muito queridas, que fazem parte deste cenário. E eu estou aqui sem saber nomes, nem poder olhar para nenhuma pessoa, mas alertando para essa possibilidade. E precisamos vencer isso em nome de Deus, com a ajuda de Deus, com o socorro de Deus, com a palavra de Deus. E a ajuda profissional que se fizer necessário. Meus irmãos, os pensamentos de Deus não passam pelo estágio de que seus filhos transitem pelo caminho escuro da solidão e todos os seus terríveis transtornos. Posso repetir? Vocês estão vendo aí a tela? Os pensamentos de Deus não passam pelo estágio de que seus filhos transitem pelo caminho escuro da solidão e todos os seus transtornos. Quais são esses pensamentos? Aí eu estou com o texto que acabamos de ler e nós vamos levantar 5 afirmações. Primeira, os seus pensamentos sobre nós são pensamentos de amor. Amados, isso é um porto seguro. Você é um amado de Deus e a Bíblia nos revelou mais uma vez nesse texto. Deus é nosso Pai e considera amorosamente todos os seus filhos como queridos filhos. Vejam Deuteronômio 7:8. Mas porque o Senhor vos ama e porque quis guardar o juramento que fizera a vossos pais, foi que vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Você seria capaz de transpor esse texto que fala de uma realidade física, histórica, real, e dar a essa palavra um outro sentido assim? Deus pode, nessa hora, e quer fazer isso, resgatar-nos de qualquer estado de sofrimento, de qualquer estado de escravidão, de qualquer Egito da vida, de qualquer faraó opressor da vida. Ele é o mesmo Deus. Ele jurou que guardaria o seu povo e nós agora somos o seu povo. No contexto dessa passagem, temos Moisés salientando a ação amorosa de Deus. Ele derramou o seu amor por Israel, não por causa que Israel tivesse alguma qualidade especial, algum valor ascendente sobre os povos, ou possuísse algo de maior, mas a natureza de Deus é amar. E Deus não mudou, Deus não muda. Ele intencionava amar e Deus é fiel. Ele ama. Jeremias 31:3 diz assim: de longe o Senhor me apareceu dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Aí João, em primeira carta, capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Receber-nos como filhos é a maior prova dos pensamentos de amor de Deus por nós. Lembrar isso, meus amados, precisa ser parte do nosso porto seguro, que nos socorre, quer dependentes, quer tendentes à solidão, ou vivendo já essa amarga experiência.
os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de amor. Ele não é tirano, ele é pai. Segundo, seus pensamentos acerca de nós são pensamentos constantes. Por todos os tempos, ele nunca esquece. Ele pensa na sua criatura constantemente. Estejamos onde estivermos, em todas as etapas históricas de nossa vida, e o texto bíblico mostrou isso, meus amados, em todo o tempo, em quaisquer circunstâncias. Deus nos ama, Deus pensa constantemente, não espasmodicamente, não de vez em quando, mas sempre. Deus promete em Deuteronômio 7,9 assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus promete aqui que cumpriria fielmente o seu concerto e usaria de misericórdia de geração em geração para os que o amam e guardam os seus mandamentos. Paulo diz em 1 Coríntios 1,9 assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, e fomos chamados para essa comunhão. Certamente Paulo está aqui pensando na história do seu povo, que viveu em meio a outros povos, cujos deuses eram deuses inconstantes, eram deuses não confiáveis, eram deuses mutáveis, eram deuses temperamentais, e o povo já tinha visto tudo isso, mas nosso Deus não é assim. Então, se você está passando por alguma tendência, alguma dificuldade, saiba que Deus o ama agora, amou ontem, ama hoje e amanhã sempre. Em contraste com tudo isso, ele e todos os escritores bíblicos, Paulo e todos os escritores bíblicos afirmam acerca da fidelidade de Deus, às suas promessas de misericórdia. Essa promessa de misericórdia está derramada sobre você agora. Nós, os que reconhecemos Jesus como Salvador, nos tornamos agora o novo Israel que Ele está formando. Por acaso você acha que Ele vai mudar? Por acaso você acha que Ele amou mais aquele Israel histórico do que o novo Israel que Ele está formando agora? Não, Ele ama todos por igual, não há escala, não há mudança. Aquela promessa é sua promessa. Jesus nos fala, João 10, 27, estas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ele conhece. Se você já faz parte desse rebanho, aí é só vitória. Mas se não faz, hoje é dia de começar a fazer. Terceiro, eu disse que são 5. Seus pensamentos sobre nós são pensamentos pessoais. Ele não nos vê como massa informe, como coisa em seres indefinidos, informes, ou uma multidão sem personalidade, uma indefinição. Vejam essas citações bíblicas que arrolo aqui para fortalecer isso que quero que fique no seu coração. Primeira de Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ainda seguindo Isaías 66:18. Pois eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, elas chegarão e verão a minha glória. Agora vou para o Novo Testamento, João 10:4. Eu
sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu estou afirmando que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos pessoais. Quando fazia o curso de teologia, tínhamos lá um professor que sabia do nosso nome por completo, sempre. E um dia, meio que envolvido por alguns colegas um pouco mais distraídos, vamos chamar assim, na hora da capela, hora do culto, né? Eu ia descendo a ladeira do seminário para tomar um cafezinho lá embaixo. Estava fugindo do culto. Quem me chamou, os que me chamaram já tinham descido um pouquinho. Quem conhece ali a ladeira sabe disso. Ele saiu da casa dele em direção à capela e ele só me pegou eu na estrada, no caminhozinho, né? Na pedacinho ali perto da pracinha. E ele falou: irmão Werneck, tudo bem? A minha cara caiu, tive que catar lá. Bem, eu desci, mas, pai amado, aquilo me incomodou bravamente. Ser citado pelo nome, pelo reitor, professor de teologia sistemática, doutor Sorém. Mas você já pensou? O Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, dono de tudo, sabe seu nome, seu endereço, sabe tudo a seu respeito. E os seus pensamentos do Senhor são pensamentos pessoais. Ele nos quer como congregação, Ele nos quer como seu povo, mas o seu povo é a soma das identidades de todos nós. Agora vamos para Lucas, e é Jesus que diz: por isso não vos por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir. Isso é para quem? Para mim. Para você. Eu finalizo com Paulo aqui esse terceiro ponto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Agora veja o resto. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Aleluia! Quarto, os seus pensamentos sobre nós são pensamentos sábios. Ele sabe o que pensa e pensa coisa muito boa para a nossa vida. Venham comigo para Isaías, novamente 55, agora 9. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Acompanhe Jeremias 29, 11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus seja louvado. Vou repetir. Encaixado para hoje. Ouçam. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esse texto faz parte da carta que Jeremias escreveu ao povo que tinha sido levado para a Babilônia. Talvez uns 2 anos depois, ele está falando, animando, naquele momento que eles estavam ali, e que não tinha jeito. Teriam de passar 70 anos ali. Era a mão de Deus disciplinando aquele povo. Por isso, não confunda.
Quando Deus está provando a sua vida, orientando a sua vida, e talvez seja um momento um pouco mais difícil, não confunda. Não entre num caminho de desespero, porque esse Deus é Pai de amor, eu já disse isso. Você já sabia disso? Ficou um pouco fortalecido mais hoje, não é? Ele não te abandonou. Não se assuste, não se amedronte. Veja o que ele está ensinando, aprenda. Lembremos, estavam cativos, mas aquela provação vinha de Deus e era uma correção necessária. Teriam que passar ali, mas depois voltariam. Nós vamos sempre voltar por conta da graça de Deus. Havia algo a aprender. Deviam guardar-se dos falsos ensinos e olha, nós não estamos livres dos falsos ensinos, dos profetas falsos, que, como lá atrás, antes do povo sair, traziam para o rei uma profecia agradável, que não vai ser assim, Jeremias falando, olha, a mão de Deus está aí, ele vai disciplinar você, não vai não, não vai não, aí veio. Quinto e último, seus pensamentos sobre nós são pensamento de ajuda. A gente já passou por muita experiência de pessoas que a gente julgava merecedoras da nossa confiança e que se esqueceram da gente. Quando fomos procurar por elas, elas não fizeram nada. Né? Como diz o adágio popular aí, fingiram-se de morta, né? Infelizmente é o que mais encontramos. Porém, Deus tem disposição e deseja ajudar-nos e pensa sempre com o propósito de ajudar. Não confunda. Veja, Salmo 18, 1 a 3. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Agora eu fecho com o Salmo 34, em 2 versos, o 4 e o 7. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores. Agora vejam o 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu queria que você falasse isso comigo aí na sua casa, agora. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se nós o buscamos, Ele nos livrará. Se nós olharmos para Ele, Ele nos iluminará. Se nós clamarmos, Ele nos salvará. Se nós o temermos, Ele nos cercará de cuidados. Por último, seus pensamentos sobre nós são pensamentos de salvação. Ouçam a palavra de Deus em 3 momentos. Primeiro momento, Salmo 37, 39. Mas a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Isaías 12, 2. Eis que o Senhor é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor, sim o Senhor, é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Agora, Sofonias 3, 17. Ouçam com fé. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. 2 coisas ficam claras aqui.
Ele é um Deus de alegria. Ele é um Deus de salvação, Salvador. Podemos contar com Ele, porque Ele permanece fiel ao seu povo. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim em capítulo 4, versos 10 da primeira carta: pois para isso é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens. Agora vejam esse pedacinho, especialmente daquele que crê, dos que creem. Deus é um Deus vivo e pessoal, que conhece o seu povo e supre suas necessidades. Mas a pergunta é, você já é parte do povo de Deus? Ele não é apenas um saudável princípio estável, ele é um Pai celestial que estabelece relações pessoais conosco. Ele conhece as nossas necessidades, especialmente a nossa necessidade de salvação, e trabalha para suprir essa necessidade, enviando seu Filho, que morreu por nós. O que precisamos fazer? O texto já respondeu. Especialmente dos que creem. Você tem crido? Você se lembra de como começamos a palavra desta noite? Há, todavia, uma realidade cáustica sobre todos nós, que sempre acompanhou a humanidade, mas nesses dias tem sido muito agravada pelos acontecimentos mais recentes, e essa tragédia se chama solidão. Nesse momento, muita gente se isola e se sente em solidão, e tantos outros cercados de todo o mundo, mas estão em solidão. Pessoas têm sido levadas aos consultórios e pessoas têm percorrido as prateleiras do medicamento da tarja preta. Pessoas com enorme dificuldade para se relacionar com outras pessoas sentem-se acuadas, com medo. Falta-lhes sentido de vida. Tem medo do julgamento, tem um enorme vazio. Não encontram muito sentido, ou às vezes nenhum sentido para a vida. É tudo uma mecânica que não lhe causa prazer nem satisfação, coisa alguma. Vivendo uma baixa valorização de quem de fato ele é. Mas isso não precisa ser assim com você. Você não está só. Nós não estamos sós. Você tem um Deus cujos pensamentos a nosso respeito são pensamentos de amor. São pensamentos constantes. Ele não foi embora, ele não está longe, não está escondido. Pensamentos constantes. São pensamentos pessoais. Que prazer eu estou na relação com Deus, os pensamentos dele. Ele sabe meu nome. E ele fala comigo pelo nome, com você também. São pensamentos sábios para guiá-lo. São pensamentos de ajuda. São pensamentos de salvação. Então, não estamos sós.
que você ouviu nessa hora? Essa linda canção. Não estamos sós. Deus conosco está. Mas nós vamos cantar logo a seguir agora uma outra expressão lindíssima. Eu vou pedir que cante 2 estrofes. Jesus me guia. Diz assim: Jesus me guia, que prazer. Palavra de consolação em todo o trance em que estiver, me guia sempre a sua mão. Às vezes, quando em aflição, no meio de perigo e dor, por água mansa ou bravo mar, me guia a forte mão do meu Senhor. Vamos acompanhar, vamos cantar essas 2 estrofes. Jesus me guia, que prazer, palavras de consolação, por onde eu for no meu viver, me guia sempre a sua mão. Jesus me guia, que prazer, é sua mão que me conduz em cada passo do viver. Quem me dirige é meu Jesus. Nas horas tristes de aflição, que a vida sempre a todos dá, o quanto alegre o coração, o meu Jesus me guiará. Jesus me guia, que prazer, é sua mão que me conduz em cada passo do viver. Quem me dirige é meu Jesus. Como é que fica a sua decisão nessa noite, dileto amigo e prezado irmão? Olha, Deus não deseja que vivamos em estado de solidão. Ele deseja fortemente nos conduzir, nos guiar. Deus se lembra de nós. Então quero convidar o prezado irmão, prezado amigo, para 2 situações breves. Se lhe ronda o medo da solidão, ou se você sente que ela está muito perto, você hoje pode libertar-se disso, revendo o que o Senhor lhe falou nessa noite. Temos um Deus que tem sobre nós pensamentos de amor, pensamentos constantes, não abandona nunca, você nunca está só. Pensamentos pessoais, ele pensa e sabe do seu problema, da sua necessidade. Pensamentos de extrema sabedoria para ajudá-lo a vencer todas as coisas. Pensamentos de ajuda, ele não está surdo. E pensamentos de salvação. E aí eu falo a você, amigo. Você se sente parte das relações com esse Deus? Ou você ainda é apenas a criatura dele? Olha, já é uma grande coisa, claro, ser uma criatura de Deus. Mas o pensamento do Senhor é que você venha a ser filho dele. Filho. Adentre a relação maior que ser criado por ele, a relação de ser filho dele. Jesus me guia. Que prazer.
eu queria que você recebesse o Senhor Jesus nessa noite. Basta de andar agarrado em outras coisas, preso e buscando confiar em outras coisas. Essas outras coisas, se forem boas e saudáveis, o Senhor vai aperfeiçoar. Ele não precisa desprezar se forem coisas boas de acordo com a vontade dele. Mas a principal é que você o reconheça. Ele é o meu porto seguro, todas as outras coisas me serão acrescentadas pela mão dele. Aceite hoje. Comunique-se conosco. Nos informe sobre essa decisão. Nós teremos um prazer enorme de buscá-lo, de telefonar, de fazer alguma coisa que contacte a gente com o prezado amigo. Mas você precisa sentir essa alegria. Jesus me guia, que prazer. Nós vamos cantar as duas últimas estrofes. E eu desejo, sinceramente, que hoje, duas decisões. Eu estou na luta, mas Deus é comigo, vou vencer. E eu aceito o Senhor Jesus como o meu guia, o meu Salvador, aquele que cuida de mim, e eu recebo Jesus como meu Salvador. E que Ele te ajude. Amém. Meus amados, Deus nos deu uma semana feliz, abençoada. Estejamos, como disse na quarta-feira, ativos, cumpridores dos nossos protocolos, sejamos exemplo para as pessoas e estejamos agradando ao Senhor todo o tempo. Vamos reforçar em nossa vida e com os nossos amigos que Ele cuida cada dia de nós e nós não estamos sós. E é um prazer ser guiado por Ele. Dá muito prazer, Jesus, estar debaixo da direção do Senhor nosso Deus em Cristo Jesus. Se você acha que a palavra desta noite convém e ajuda algum amigo seu, alguma pessoa que esteja vivendo próximo de uma situação assim mais difícil, recomende para que ele procure no YouTube o culto dessa noite e possa ouvir os cânticos e tudo que nessa noite procuramos apresentar. Deus dê a todos uma boa semana, uma boa noite, uma boa semana. Nós vamos orar com o nosso irmão Bruno Teixeira Marques, logo depois a bênção com a qual despedimos o culto. Oremos então com o irmão Bruno nessa hora. Bruno, então, nos dirige a Deus em oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, Senhor Deus. E te agradecemos por mais uma semana que o Senhor nos permite ter a oportunidade de encerrar. E por essa semana, Senhor Deus, que se inicia hoje. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guiado, Senhor Deus. Muito obrigado, porque nós podemos ter essa certeza em nossos corações, que o Senhor Deus cuida de nós, que o Senhor Deus nos guia, Pai. Muito obrigado pela Tua proteção, pelo Teu cuidado para com Teus filhos, Senhor Deus. Agora nós pedimos que o Senhor possa continuar nos guardando, nos protegendo nessa semana que se inicia, Senhor Deus. Onde quer que nós estejamos, o Senhor possa nos guardar, nos proteger, Senhor Deus. E que também a Tua igreja, onde quer que ela esteja, ela possa ser testemunha do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, Senhor Deus. Continua conosco, nos protege e obrigado, porque mesmo de forma online, a Tua igreja pode se unir para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Muito obrigado por esse culto que nós prestamos agora, Senhor Deus, mesmo cada um em suas casas, Senhor Deus, mas que
o Senhor possa aceitar o nosso louvor, a nossa adoração a Ti. Continua guardando a nossa igreja, continua protegendo e guiando o pastor Elias e sua família, Senhor Deus, e cada membro de nossa igreja, Senhor Deus, que o Senhor possa continuar guardando, protegendo e guiando, Pai. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agora, a bênção. Diz assim a palavra: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Você já pode participar dos nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã. Estamos observando todas as medidas dos protocolos de segurança, visando reduzir as possibilidades de contágio. Para tanto, você deve inscrever-se com antecedência, telefonando ou enviando uma mensagem para o número 97012-0557, ou ainda telefonando para um dos números fixos da igreja, 3392-5202 ou 2425-7459, informando seu nome, telefone e idade. Lembramos que as pessoas que se enquadram nos grupos de risco não estão proibidas de estarem presentes nos cultos, mas é altamente recomendável que não se exponham a qualquer risco e permaneçam em suas casas. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.